Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Miriam Miller aqui do canal Mãos à Obra com Miriam Miller. Que sou eu? Então, gente, continuando do vídeo anterior, teve muita dúvida sobre preparação de parede. Não só daquelas paredes que são lisinhas e tal, que não tem problema nenhum, mas sim daquelas paredes que tem uma certa umidade, que tem alguma coisa de rachadura, de trinca, esse tipo de coisa assim, que são coisas mais difíceis de a gente consertar, né? Então tem um outro tipo de preparo, outros materiais que a gente possa usar, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Bom, vamos lá. Eu tenho uma parede que, assim, tava com uma umidade muito feia mesmo. Então, assim, embaixo de uma janela de uma empresa, e o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fui lá, não sei o que e tal, eu dei uma olhada, o que estava acontecendo? A água do ar-condicionado pingando próximo daquela janela, caía ali na janela pro lado de fora, no parapeito, e como o parapeito não estava bem rejuntado, aquela água entrava e saía toda a umidade pro lado de dentro. Então, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque ali não passava cano, né? Tinha um parapeito e tal, ninguém conseguia achar. Na verdade, era uma coisa simples, então era só um rejuntamento pro lado de fora, a gente cobria ali aonde estava acontecendo, né? O que estava acontecendo por lado de dentro. A causa era lá pro lado de fora. Então, primeiro você arruma todo o lado de fora, passa um rejunte, um silicone, né? Então, tem diversos produtos aí pra gente fazer pro lado de fora. Mas e aí, como é que a gente trata essa umidade pelo lado de dentro? É porque detonou a parede, né? O cimento acabou se desagregando todo, né? Então, assim, não é só uma massinha, não é só um fundo, né? Como nós dissemos no vídeo anterior, né? Nós temos que tirar toda aquela parte que tá solta, né? Para isso a gente usa isso aqui, gente, ó, não vamos esquecer, o nominho disso é uma espátula, né? Então, assim, a gente usa a espátula, a gente tira tudo que tiver solto, vai raspando, né? Tira tudo. E aí a gente vai encontrar aquela parede úmida. Mas como já foi sanado, né, o problema, então a gente pode reparar por dentro. Enquanto não for reparado por fora o problema, não dá pra gente fazer pendura por dentro, tá? Então, tem que esperar secar também. Bom, aí secou, né? Deu um tempo aí de uma semana, secou toda aquela umidade. Então a gente foi lá, tirou tudo, raspou tudo certinho e tal. Aí sim você vem preparando. Mas preparar com o quê? Massa corrida? Gesso? Não. A massa corrida não pode ser muito grossa, né? Ela tem que ser aplicada no máximo 3 milímetros. O gesso, ele adora água. Então, não vamos colocar ele ali onde possivelmente mais para frente pode, de repente, ter uma nova umidade, né? Então, a gente tem que pegar ou aquela massa pronta de cimento, ou então mesmo uma massa de cimento com impermeabilizante. Então, a gente vai passar, vai limpar todo o local, tirar todas as partes soltas, pega um pincelzinho, se tiver mesmo sabe aquela areinha que fica? Então, aquilo ali você pode passar um fundo ali para ela aglutinar, né? Para ela grudar mesmo. E aí você vem e passa esse cimento ou mesmo essa outra massa para impermeabilizar, certo? Bom, passou ali. Deixa ele pelo menos uma semana ali secando, porque o impermeabilizante demora bastante para curar. Ele vai dar aquela cura dele, ele vai evaporando devagarinho e tal, né? Passou uma semana, na média, você pode ir lá e fazer um acabamento. Aí, qual é o acabamento? Se a parede tem uma massa corrida, você vai dar o acabamento em massa corrida. Se a parede tem uma textura, você vai dar o acabamento numa textura. Então, sempre você vai ter que dar o acabamento de acordo com o que tem na parede. Então, aí já não é mais nem a questão da umidade, né? É a questão do acabamento,
tá? A umidade você já deu uma sanada lá, você sanou o problema que gerava isso, que era a parte exterior, e você arrumou a parte de dentro com um impermeabilizante e depois deu o acabamento correto de acordo com o que tem lá na sua parede, tá? Bom, e as trincas, gente? Como é que a gente faz? Trinca, rachadura, nossa, isso é um probleminha, né? Sabe aquelas paredes toda detonada, assim, que você não... Você olha para aquilo e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Ela tá toda detonada, assim, tem lugares que tá mais baixo, tem lugar que tá mais fundo, tem lugar que tá soltando, tem lugar que tá super duro, você não consegue tirar, né? É uma parede que já pegou muita chuva, já bateu coisa ali, já teve alguma infiltração também, que já não tem mais, né? Ela não tá com uma infiltração nem nada, não é um problema de infiltração, mas sim um problema de rachadura. Então, assim... E aí você tem que entender o que é rachadura e o que é trinca, fissura, né? São coisas diferentes. A rachadura, sabe aquelas coisas grossas assim, que você olha pelo muro assim ou pela parede e dá para ver o outro lado? Então, isso daí é rachadura, né? Rachou a minha parede. Então, aí tem que tomar muito cuidado com isso daí, porque isso daí às vezes demanda até um engenheiro. Porque assim, dependendo se a rachadura está deitada, se a rachadura está de pé, né? Então, assim, depende se ela está sobre a janela, né? Então, isso, cada rachadura tem um perfil e um motivo, né? Isso daí é o ideal para um engenheiro dar uma olhada, verificar e ver o que vai se fazer. Mas se no momento você não contratou um engenheiro e você quer apenas disfarçar aquela rachadura, que isso não é o que deve ser feito, mas o que pode fazer quando você precisa dar uma disfarçada ou quer até o engenheiro vir e tal, você não quer deixar aquela rachadura ali, né? Então você pode simplesmente fazer um trabalho também de pedreiro, não só de pintura, né? Então você vai abrir um pouco mais aquela rachadura. Na lateral, a rachadura tá aqui, vai ser uns 10 centímetros, 5 para cada lado, 5, 6 centímetros para cada lado. Você vai tirar todo o cimento que tiver ali, vai descascar tudo. Você vai aplicar, vai fazer 2 furos, isso de 60 ou 80 centímetros a cada, né, comprimento, se ela for uma rachadura deitada, né? Então, a cada 80 centímetros, você vai colocar um ferro fininho, uma bitolinha bem fininha, tal. Você coloca um ferrinho, você faz 2 furinhos com a furadeira, né? A rachadura tá aqui no meio, vamos dizer assim. A rachadura está aqui no meio, 5 para lá, 5 para cá, você vai tirar o cimento, certo? E depois você vai fazer um furo aqui, de cada lado, colocar um ferrinho e você vai fazer uma pontezinha ali para segurar aquela movimentação. Então, gente, só afirmando de novo essa coisa de rachadura, assim, é importante que se veja certinho, né? Porque se ela tiver, por exemplo, mexendo, se ela tiver abrindo, e como a gente vê que a rachadura tá abrindo ou não, eu acho importante falar sobre isso hoje em dia, porque com essas chuvas que nós estamos tendo, tem muitas casas que estão rachando. E aí você precisa descobrir, você precisa dar uma analisadinha básica, né? Não é qualquer coisinha que você vai chamar um engenheiro. A gente nem tem esse dinheiro todo aí para tá gastando toda hora. Mas às vezes desbarrancou ali. Como é que você vai entender que você está correndo um perigo ali com aquela rachadura, né? E a rachadura vai te dar uma orientação sobre isso. De acordo com o tipo de rachadura, ela vai te orientar. Se a sua parede está sofrendo uma coisa de cair ou de abrir mais ou não, né? Então, assim, antes de você fazer todo o procedimento para arrumar aquela rachadura, você tem que passar ali uma fita, um esparadrapo, alguma coisa, você tem que colocar. A rachadura tá assim de pé, você vai colocar a fita deitada, umas 3 fitas. Por quê? Se a fita cortar no meio, é porque a rachadura está ainda movimentando. Então, as paredes dos 2 lados estão movimentando.
E se ela movimenta e consegue quebrar aquela fita crepe, é porque não vai adiantar você colocar nenhum ferrinho. Porque a partir do momento que você colocar o ferrinho, a movimentação da parede vai fazer 2 aberturas no lado do ferrinho, certo? Então, você não vai ter mais uma rachadura, você vai ter 2, uma aqui e uma aqui. Então, antes de a gente colocar o ferrinho, depois cimentar e depois dar o acabamento, né? Não vamos esquecer, gente. A gente sabe aí a realidade aqui do Brasil, nem sempre tem dinheiro e tal. Então, por isso, essa coisa aí é tipo um truquinho que a gente não pode se fiar muito também, né? Então, assim, a rachadura é uma coisa importante. É uma coisa que pode sim derrubar sua casa, mas depende muito da rachadura. Então, assim, se você perceber um risco, você vai atrás de um engenheiro, tá? Então, isso tem que ficar bem claro aqui. E aí a gente tem as fissuras, né? E as trincas. As trincas são aquelas que a gente tem na parede, assim, que são trinquinhas mais fininhas, né? Não muito fininhas, mas um pouco mais fina que a rachadura. E ela é muito a questão de cimento, né? Então, o pedreiro passou um cimento, ficou muito forte a massa, a areia que ele usou também não estava muito boa, então deu salinidade, né? É tudo muito a ver com a massa de cimento. As trincas, elas não trincam direto no bloco ou no tijolo. Elas vão trincar ali na massa mesmo, no embolso, tá? Então, é uma coisa mais fácil de a gente ajeitar também. Você ou pode abrir, se ela estiver muito aberta, e passar também, vamos supor, se o seu acabamento da parede é no cimento, é pro lado de fora, né? E é no cimento, você não vai me passar uma massa corrida, que vai ficar feio. Então, você tem sempre que fazer o acabamento que já tem na parede. Então, se é pro lado de fora, tem uma massa de cimento, você vai passar uma massinha de cimento ali, para fechar aquelas trincas, né? E aí, hoje existe também umas tintas especiais que elas já dão esse retoquinho aí, mas nas fissuras. O que são as fissuras? Aquelas bem pequenas. Quando você olha para uma casa, tem aquele, parece um monte de mapinha, assim, tem várias trinquinhas, assim, faz assim, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Parece um mapa. É um mapeamento mesmo que faz na parede, né? Aquilo são fissurinhas. Às vezes são fissuras de tintas que já estão ali há muito tempo, já pegou uma parte também superficial do cimento, né, do embolso e tal. Então, essas fissurinhas, você vai lixar bastante, dar uma boa lixada, que elas já vão meio que sumindo, né? E depois você pode usar essas tintas emborrachadas, que elas já vão fechando automaticamente essas fissurinhas. Elas são bem fininhas, então não vale a pena você ficar abrindo, porque ela faz um mapeamento geral na parede, né? Então, às vezes, muito sol que bateu ali, aí vem a chuva, aí vem o vento, tudo, então começa a dar uma craquelada. Então, não tem como você ficar fazendo trinquinho por trinquinha ali, com massinha, tudo, né? Então, não tem. Então, você vai usar as tintas elastoméricas, né? E elas vão dar uma boa melhorada nessas fissuras. Então, não se esqueçam, vamos a tocar lá no sininho, vamos se inscrever e também dar uma olhadinha nos outros vídeos, para quem não viu ainda, tem bastante vídeos que já foram passados e aí vai ter bastante outros também, tá bom? Bye, bye!